obrigado, Rabino Yaakov. É um prazer, um grande prazer estar aqui. Como eu não participei das palestras anteriores, então eu não sei exatamente o que foi falado, mas eu posso imaginar que muita coisa já foi falada. Tem muita gente aqui que também vem aqui aprender semanalmente ou mensalmente e pela internet, por vários caminhos que a gente tem hoje, que a Hashem colocou no mundo. Então, a primeira coisa, eu vou pedir desculpas a princípio, que eu estou acostumado a usar uma certa linguagem, e pode ser que eu vou colocar uma palavra em hebraico, alguma coisa, se vocês não entenderem, às vezes eu não vou me pegar na hora. Então, por favor, perguntem, tá? Se eu usar alguma expressão que vocês não estão acostumados, apesar que eu acredito que muitas coisas vocês já devem estar acostumados, através das palestras e etc., que vocês com certeza já estudaram. Rabino Yaakov, um amigo de longa data, Baruch Hashem, a gente estudou junto na sinagoga do Rebbe, na Yeshiva que lá tem, há mais de 20 anos atrás, e a gente sempre continua em contato para fazer as várias missões, na verdade, que o Rebbe de Lubavitch, o líder da geração, dá para a gente, e a gente está muito contente em participar aqui. Realmente, uma das coisas muito importantes na nossa geração, como o Rebbe sempre frisa, é o assunto das Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis dos filhos de Noach, dos Bnei Noach, que a gente está chegando numa época, na verdade a gente já vive numa época, na época da redenção, na época hoje é chamado dos dias de Mashiach, a gente já está chegando na redenção, e todos têm que estar preparados, todos têm que fazer parte, cada um da sua maneira, os judeus fazendo os seus preceitos, os Bnei Noach fazendo aquilo que eles precisam fazer, e dessa maneira a humanidade inteira vai estar pronta para essa nova era que a gente está realmente na beira, na entrada, como o Rebbe fala, na soleira dela, que a gente vai adentrar quando o mundo vai ser um mundo de harmonia, de alegria, de paz, de tranquilidade, de sucesso e de tudo de bom para todo mundo. Realmente agradeço ao Rabino Yaakov a oportunidade e agradeço a presença de todos. O assunto da palestra está ligado à profecia e está ligado a Mashiach, a Messias, redenção, Geulah. Como o Rabino Yaakov mencionou antes, é muito difícil a gente conseguir englobar muita coisa em pouco tempo. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar bastante coisas. Obviamente vão ficar perguntas, vão ficar questionamentos, a gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes, mas vamos tentar, com a ajuda de Hashem, fazer aquilo que for possível hoje, para a gente deixar pelo menos o assunto bastante claro para todo mundo. Eu estou usando aqui, eu vou usar um pouco um PowerPoint que eu usei em palestras que eu dei no Beit Chabad, onde eu trabalho, no Beit Chabad da Vila Mariana. Na verdade, isso foi uma palestra um curso de 3 palestras. Obviamente, não dá para a gente espremer tudo em uma aula. Eu vou tentar usar 2 dessas palestras para a gente passar a informação. E muita coisa eu vou tentar falar realmente oralmente vamos tentar deixar o mais claro possível. Em resumo. Muito bom. Profecia. Profecia é uma coisa que todo mundo com certeza já ouviu falar. Não tem dúvida que todo mundo que abriu os livros sagrados, a Bíblia, a Torá, tem os livros dos profetas. Quem não escutou falar de Yeshayahu, de Isaías, de Ezequiel, Ezequiel, de Moshe, Moisés, todos os profetas que recebiam mensagens divinas, especialmente com relação ao povo de Israel, transmitindo mensagens, instruções e etc. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Só precisa funcionar, aí a gente consegue fazer o que precisa. Certo? Isso aqui é parte da minha primeira aula desse curso. O que a Torá fala sobre profecia? Certo? O Maimônides, no Mishneh Torah, certo? Sua coleção de livros de leis, dedica 4 capítulos ao assunto.
ele começa escrevendo, é uma das bases do judaísmo, o fato que Deus dá profecia ao homem. Aqui, homem significa também mulheres, como veremos mais adiante. Quer dizer, ao ser humano. Então, uma base, a gente sabe que a Torá escrita, os 5 livros da Torá, eles são a parte da Torá que está mais revelada. Depois existem as partes que são as partes orais, a Gemara, o Talmud, etc. E as regras da Torá, porque a gente sabe, vocês, de novo, eu peço desculpas se eu estou repetindo algo que vocês já sabem. Eu estou vindo aqui e vou passar a minha informação. A gente sabe que a Torá é dividida em 2, parte escrita e parte oral. É por isso que a gente sabe que existe tanta confusão no mundo. Provavelmente o Rabino Dor, ele deve ter falado sobre isso antes. Infelizmente, um monte de interpretações errôneas e erradas e criações de seitas e crenças totalmente distorcidas, baseadas nos versículos da própria Torá. Certo? Por quê? Porque a pessoa pega o literal e lê o literal e acha que entendeu tudo que Deus está falando para a gente. Obviamente isso não é assim. Quando Hashem deu a Torá para o povo judeu, Moshe Rabbeinu também transmitiu a lei oral. Certo? Eu dou um exemplo que é muito claro, conhecido. Todos sabem que todo judeu, menino a partir do Bar Mitzvah, tem que colocar os tefilim, os filactérios diariamente. Certo? Na Torá, a instrução para os filactérios é simplesmente o atarás como um sinal sobre sua mão, e vão ser totafot. Totafot é uma expressão incomum, entre os teus olhos, certo? É assim a instrução do tefilim. Não está escrito como o tefilim é, de que cor ele é, o que está escrito nele. Na verdade está escrito na mão e entre os olhos. O tefilim não se coloca nem na mão nem entre os olhos. A gente coloca ele no bíceps, a gente coloca ele entre os olhos, mas na parte superior, na cabeça, certo? Não é entre os olhos. Não está escrito em lugar nenhum na Torá que ele é preto, não está escrito em lugar nenhum na Torá o que tem dentro do tefilim, no formato dele. O tefilim tem dezenas e dezenas de leis, não está escrito nada na Torá oral, na Torá escrita. A Torá oral vem, quer dizer, o que Moisés transmitiu para a gente, todos os detalhes de como o filactérios, como o tefilim precisa ser. Isso quer dizer o seguinte, em poucas palavras, uma pessoa que pega a Bíblia e lê, e a tarará entre os olhos e na mão, o que ele vai entender disso? Absolutamente nada. E vai poder chegar a cada pessoa e dar uma interpretação diferente, e cada um pode inventar sua própria crença, seu próprio culto, sua própria lei, baseado num versículo que está totalmente não explicado. Moshe Rabbeinu veio e falou, olha, isso significa tal e tal. O tefilim é quadrado, o tefilim tem que ser preto, o tefilim tem que ter certos trechos da Torá, da Bíblia, escritos dentro, tem que ser escrito dessa maneira e não de outra maneira, e tem dezenas de leis, como a gente falou, relacionadas ao tefilim. Então, a gente, muitas vezes, voltando ao nosso slide aqui, a gente se baseia na Torá oral para falar as coisas. Porque a Torá oral é parte daquilo que a gente recebeu de Moshe Rabbeinu e passou de geração em geração. É o Talmud inteiro, é o Midrash inteiro, e assim muitos outros livros, a Mishnah, que são parte da Torá oral. Maimônides, a gente sabe que ele era um legislador, certo? Ele escreveu uma das suas obras é o Yad Hazaká, que é o Mishneh Torah, que são as leis de toda a Torá, certo? Todas as regras da Torá, que incluem as regras dos Bnei Noach, certo? Que estão próximas às regras de Mashiach, interessantemente. Os 2 últimos capítulos do Mishneh Torah, são 14 livros, os 2 últimos capítulos do 14º livro falam das leis de Mashiach, e os capítulos anteriores falam das leis dos filhos de Noé, dos Bnei Noach. O Maimônides, então, voltando aqui ao que a gente está falando, o Maimônides, ele traz o que é profecia. Profecia é algo que é dado ao homem, aqui homem quer dizer ou mulheres, certo? A mitzvah que nos obriga a obedecer e acreditar no profeta está trazida no livro de Devarim, Deuteronômio, como veremos no próximo slide. Nós temos uma obrigação da Torá de escutar aquilo que o profeta nos diz. Desculpe. Aqui. No versículo 15, é tudo capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu, te fará surgir o eterno teu Deus. A ele ouvireis, certo? Uma obrigação. Versículo 18, profeta farei surgir do meio de seus irmãos, como tu és, e porei minhas palavras em tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quer dizer, Hashem está falando, Deus está falando claramente, eu vou ordenar para o profeta, e
ele vai passar isso para vocês. É uma das 613 leis que um filho de Israel tem que obedecer. É a lei de obedecer um profeta. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, vamos ver o que dá tempo, que com relação ao profeta existem leis especiais, certo? O profeta não é somente um rabino, um sábio da Torá. O profeta é alguém que recebe a palavra de Deus, diretamente de Deus. Não é que ele leu a palavra de Deus no livro e ele está transmitindo para alguém. Ele recebeu, Deus se comunicou com ele, falou por favor, ou sem por favor também, passe isso para o povo, certo? É interessante, como eu estava falando, que chega ao ponto de que se um profeta fala para alguém transgredir a Torá, ele é obrigado a transgredir a Torá. Então se vem um profeta e fala para um rabino, fala, olha, vai lá na esquina, no bar, pega aquele sanduíche e come agora, o rabino tem que se levantar e no meio do que ele está fazendo, ir até o bar, pegar aquele sanduíche não kasher e comer porque o profeta lhe ordenou fazer aquilo. Certo? A gente tem que saber quem é um profeta. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Muito bom. Muito bem. Profetas. Sim, a gente mencionou antes Isaías, Ezequiel, Jeremias, Samuel. Não faltam nomes de profetas que todo mundo conhece. Quem mais era profeta? O que talvez muitos não saibam é que Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e nossas matriarcas, Sara, Rivka, Rachel e Leá, também eram profetas e profetisas. Na Parashá que a gente leu, no trecho da Torá que lemos essa semana agora no Shabat, está explicado que Sara, a esposa de Abraão, Sara e Abraão, Sara tinha uma profecia num nível mais alto ainda do que o seu marido Abraão. Assim está escrito. Certo? Miriam, a irmã de Moshe, é chamada também de Miriam a Neviá, a profetisa. Certo? Existem alguns objetivos na profecia. Eu não vou entrar agora em todos os detalhes, porque existe às vezes profecias que fazem com que o profeta ele se eleve. Simplesmente Deus mostra algo para o profeta para que ele tenha uma elevação. Ao mesmo tempo, muitas das vezes essa profecia vem para que ele possa transmitir algo ao povo. Muito bem. Vocês têm alguns exemplos, eu não vou ficar entrando em todos os detalhes, mas qualquer um que lê a Torá, a gente sabe de muitas profecias, transmissões que a gente recebeu de profetas, de Moshe Rabbeinu, de Abraão Avinu, do profeta Abraão. Mais ainda a gente vê nos livros dos profetas, coisas que a gente escutou de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, coisas que vão acontecer no futuro, coisas que já aconteceram, que era um futuro naquela época, só que para a gente já é passado, e etc, etc. Quer dizer, a gente tem uma coisa clara. Existe uma coisa clara e sem dúvida nenhuma, é que parte íntegra da Torá é o assunto da profecia. Profecia é algo que existe desde os primórdios do povo judeu, e isso daqui é algo que é uma base e é uma obrigação de cada judeu se preocupar em obedecer um profeta. Quer dizer, se chega alguém e fala, eu sou um profeta, façam isso, não é uma brincadeira. A gente tem que analisar, a gente tem que ver se essa pessoa realmente é um profeta, e se ele realmente for um profeta, a gente tem obrigação de segui-lo em todos os detalhes. Como a gente falou, até em coisas que normalmente seriam impensáveis. Certo? Se ele manda alguém transgredir algo, ou fazer uma coisa que não tem absolutamente nenhum nexo, certo? Uma coisa que não parece uma coisa comum ou normal, a pessoa tem obrigação de fazer isso, e isso é uma coisa muito, na verdade, rígida na Torá. Muito bom. Isso, na verdade, a gente pode dizer que é parte daquilo que a gente viu agora. Temos a famosa história de Jonas, o profeta, certo? Que ele foi, isso aqui é uma coisa que realmente está ligada a Bnei Noach, que Jonas ele foi enviado até Nínive para avisar o povo, avisar os moradores de Nínive que não eram dos filhos de Israel, para que eles voltem aos caminhos da Torá, voltem aos caminhos, quer dizer, que um Ben Noach precisa cumprir. Eles faziam coisas muito erradas, eles roubavam, enganavam e etc. E ele explicou para eles que se eles não fizessem isso, o final não ia ser nada bom. E eles realmente fizeram tchuvá. Eles se arrependeram, voltaram atrás e se tornaram pessoas que faziam a coisa da maneira correta. Isso tudo está na história de Jonas, como muitos já devem conhecer. No Tanakh inteiro, na verdade, em todos os livros
livros dos profetas. Os profetas advertem inúmeras vezes o povo para que se arrependam de atos errados, muitas vezes falam das consequências. Vemos diversas e variadas profecias relacionadas à época de Mashiach e da redenção, certo? Aqui temos uma figura do templo sagrado. Muito bem. Agora vamos entrar, na verdade, nos detalhes, porque a pergunta que todo mundo faz, então é muito lindo, então temos que obedecer o profeta, temos que fazer aquilo que ele manda, mas tudo bem, e quem é profeta? Certo? Eis a questão. E como eu provo que alguém é um profeta? Se alguém chegar aqui agora, de repente, fizer um milagre, fizer a minha mesa começar a flutuar, certo? E falar, olha, todos vocês têm que seguir minhas palavras, vocês todos têm que agora fazer não sei o que lá, a gente precisa seguir uma pessoa dessas? Isso é um profeta? Ou isso não é um profeta? Quem sabe ele está fazendo isso com magia negra? Certo? A Torá traz casos no Talmud e em outros livros de pessoas que usaram forças impróprias, vamos dizer, forças que não devem ser usadas para fazer certas coisas. Então, como pode ser? Como que a gente sabe quem é o profeta verdadeiro? A gente fica no enigma. Quer dizer, por um lado a gente tem uma obrigação da Torá muito forte de obedecer e seguir o que o profeta fala, acreditar nas suas palavras. Por outro lado, e quem é o profeta? Certo? Então precisamos entender como que a gente chega nessa conclusão. Então, para chegar a profetizar, a pessoa deve chegar a um nível bem alto. Veremos agora os requisitos necessários para que alguém possa chegar a isso. Certo? Então, isso tudo é baseado no que está escrito no Maimônides. O Maimônides, nas Ilhot Deot, nas leis de Deot, capítulos 7, 8, 9 e 10, são 4 capítulos inteiros. Ele dedica esses capítulos ao assunto da profecia. O que é profecia? Quem profetiza? Como sabemos que ele não é um profeta? Etc, etc. Muito bom. Ele é forte nas midot, vamos explicar. Se o Yetzer não consegue vencê-lo em nenhuma situação, ele sempre vence a inclinação negativa, tem uma mente muito clara e correta. O Maimônides traz várias e várias leis. Na verdade, a primeira lei desses capítulos, no capítulo 7, ele já traz que é uma pessoa com uma mente uma pessoa muito sábia, uma pessoa que nunca a inclinação negativa consegue convencê-lo a fazer coisas erradas. Na verdade, é uma pessoa que está afastada dos afazeres normais da pessoa. Não é uma pessoa que está no meio de todo mundo e vai jogar futebol com o pessoal. Não que jogar futebol seja uma coisa errada, certo? Mas não estamos falando nem de coisas erradas. É uma pessoa que está em outra. É uma pessoa que está com sua mente ligada a Deus o tempo inteiro. O objetivo dele é fazer os mandamentos divinos. O objetivo dele é fazer uma moradia para Deus nesse mundo. O objetivo dele é estar conectado com Deus. Esse é o objetivo. Ele não está pensando em comer, em beber, em dormir, em passear. Isso é outra coisa. O ser humano precisa comer. O ser humano precisa beber, precisa dormir. Então a gente faz isso porque Deus quer. Mas esse é o primeiro requisito. Então, uma coisa que a gente tem que, na verdade, saber é que quando a gente chega e vê alguém, ou aparece nas notícias alguém que fala do futuro, etc, etc, a gente, primeira coisa, tem que saber que não é uma coisa tão simples. É uma pessoa que, primeiramente, está desligada dos assuntos mundanos. E a gente ainda vê várias coisas. Pode ter alguém que está realmente sentado, fazendo meditação, dia e noite, e a pessoa não tem nada de profeta. Certo? Vamos um pouco mais para frente. Depois que a pessoa chega nesse nível, certo? Se aprofunda no estudo profundo da Torá, eleva-se santificando-se cada vez mais e se afasta do caminho por onde anda a maioria, isto é, envolvimento com as coisas mundanas e sem conteúdo, se educa para não ter nenhum pensamento ligado a coisas fúteis e inúteis, conecta constantemente sua mente lá em cima, certo? Tentando compreender melhor as coisas elevadas, anjos, etc. Analisa todas as criações divinas dos anjos mais elevados, etc. E disso ele percebe a grandeza divina. Imediatamente o espírito de profecia paira sobre ele e sua alma se envolve com o nível dos anjos chamados Ishim. Ele se transforma numa pessoa nova e ele percebe isso. Tá? Isso daqui é uma coisa, vamos dizer, muito importante, mas técnica. Obviamente, a gente não sente exatamente o que o profeta está sentindo, mas isso é só para dar uma ideia para vocês. Eu acho muito importante, especialmente falando para Bnei Noach. Repito e peço desculpas de novo, não sei quantos níveis de conhecimento a gente tem aqui, não sei quanto cada um aqui já leu, não sei quanto cada um aqui já aprendeu, já estudou.
A gente sabe que no mundo existem um monte de setinhas. A gente fala vai para lá, a gente fala vai para cá. É por isso que todo mundo vive confuso nesse mundo, certo? Estou procurando a verdade. Quantas vezes chegam para mim, Rabino, eu quero encontrar a verdade. Rabino, eu quero encontrar a verdade. Por quê? Porque se você abrir a internet, você vai encontrar tantas pessoas dizendo que eles estão falando a verdade, que a pessoa vai ficar tonta e não vai encontrar nada. Você vai ficar tonta e não vai conseguir nem encontrar a sua cama depois, para poder descansar dessa bagunça. Certo? Ele não tem como a pessoa fica confusa. Por isso, uma das coisas que são muito importantes é se basear na palavra de Hashem. Basear na palavra divina, não somente como ela está na Torá escrita, mas também como ela está na Torá oral. Como a gente mencionou antes, ler a Torá escrita sem a Torá oral, não só que a pessoa não chega na verdade, como ele pode chegar não sei onde. Um outro exemplo que eu sempre trago, eu pergunto para alguém vem me falar, não sei o que, está escrito no versículo, vem aqui meu amigo. Está escrito na Torá 3 vezes que a gente não pode cozinhar eu não sei, se eu for falar em português errado, me desculpem, não pode cozinhar o bezerro, é o bezerro que está escrito? No leite da sua mãe. Certo? E fala, é tão importante uma lei dessa? Imagina, Deus tem que falar 3 vezes. Alguém aqui já teve a vontade, o prazer de cozinhar um bezerro na mãe dele? Você tem uma coisa, a Hashem pode falar, não roube porque a pessoa tem vontade de ter mais dinheiro. Certo? Não faça tal coisa porque a pessoa tem uma certa vontade de chegar lá, de fazer uma coisa proibida, de fazer uma coisa que ele tem certo prazer, de fazer uma coisa que ele tem certo proveito. Quem tem proveito de cozinhar um bezerro no leite da mãe? E Deus avisa 3 vezes na Torá, não vá fazer isso. Como se fosse uma coisa que a cada 10 minutos você tem vontade de fazer. Certo? Então isso não é uma coisa... Então, obviamente, quem lê a Torá, a Bíblia, no literal, fala, é verdade, o que é isso? Então, ou que ele entende desse jeito, ou que ele vai achar explicações fabulosas e incríveis para isso. É muito simples ele pegar a Torá oral e ele vê o que tudo isso significa. Na verdade, aqui está falando da proibição de carne com leite, certo? E as 3 vezes que aparece na Torá, porque vem te ensinar 3 coisas diferentes. E não só isso, eu digo mais uma coisa que talvez vocês não saibam. Leite em hebraico, alguém sabe como fala leite em hebraico? Halav. Certo? Só que ele pode ser escrito, dependendo da gramática, que eu não vou entrar agora em aula de gramática, pode ser escrito Halav ou Halev. Certo? A Torá não tem pontinho nenhum, como todos ou muitos devem saber. Em hebraico a gente pode ler de vários jeitos. A mesma palavra, as mesmas letras que formam a palavra Halav ou Halev, formam a palavra Helev, que é sebo. Então como que a gente sabe que não pode cozinhar a carne, o bezerro, no leite da mãe ou no sebo da mãe? Certo? Na Torá não tem pontinhos, a Torá não é pontuada, porque os pontinhos, as pontuações da Torá também vieram oralmente. A gente recebeu de Moisés, que lá está escrito leite, não está escrito sebo. Certo? A própria tradução da Bíblia em português, em qualquer edição, não está escrito sebo em nenhuma delas. Por quê? Quer dizer, pelo menos eu acho. Por quê? Porque está escrito, no hebraico está escrito Halev, que é leite. Mas como que eles... Por que eu estou certo? Como eles sabem que eu estou certo? Quem falou que não está escrito sebo? Simplesmente, de novo, porque assim a gente recebeu de Moisés. Existem coisas que, até para quem só estuda a Torá escrita, ele é obrigado a aceitar a Torá oral, porque senão ele não estaria traduzindo do mesmo jeito. Certo? Eu espero que ficou claro. Mas o assunto aqui é o seguinte, por que eu estou trazendo todo esse assunto, que na verdade é um assunto técnico, para se chegar ao que é uma profecia, etc., quem é um profeta? Porque é muito importante saber que hoje nesse mundo existem várias pessoas que vêm e falam isso e falam aquilo. A gente tem que seguir de maneira clara aquilo que Hashem quer da gente, o que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente? Tanto o que Deus quer do povo de Israel. O que o povo quer dos Bnei Noach? É aquilo que está escrito na Torá. O que está escrito na Torá não quer dizer o que está escrito nos 5 livros da Torá, ponto final. Quer dizer o que está escrito nos 5 livros da Torá com as explicações da Torá oral. Porque se não tem Torá oral... Falando de uma maneira até forte, a Bíblia, a Torá, se torna uma brincadeira. Cada um pega o passuk, cada um pega o versículo e faz o que quiser com ele e transforma no que quer e transforma numa sua religião, num culto, numa crença, e assim a coisa vai em frente, não vai para trás, o que seja. Mas é importante saber. Então, o assunto é que mesmo hoje em dia, em qualquer época, em todas as épocas, existe uma
obrigação de se escutar, de se obedecer a um profeta. Certo? E hoje estamos no ano 5776, correspondente ao ano que se conta internacionalmente de 2015, certo? Bom, isso a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem que saber que na nossa geração também existe profecia. Certo? A gente fica olhando nos livros, o Yehezkel, o Isaías, Moisés, quanto tempo, e ninguém para pensar e fala, peraí, e hoje? E hoje? E cadê? Onde está? Todas as gerações do povo de Israel tinha profetas, e de repente chegou hoje em dia, a gente não tem isso, certo? Logicamente existem certas coisas que por causa... Bom, na época do templo, na época onde existia uma grande revelação divina, a gente sabe que existia profecia e milagres de uma maneira mais revelada. Logicamente que hoje, antes de Mashiach se revelar totalmente, antes da redenção, as coisas estão um pouco mais escuras e obscuras, vamos dizer. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que existe profecia hoje em dia. Então, aqui na verdade são mais detalhes, eu nem lembrava que tinha isso aqui. Tá? Aqui tem que lembrar que existem vários níveis de profetas, mas não é isso que eu quero chegar. Só um minutinho só. Desculpe aqui. Um profeta tem que estar alegre. Moshe Rabbeinu, Moisés, foi o pai de todos os profetas. Muito bem. Moshe e Mashiach. Chegamos. Moshe Rabbeinu, Moisés, ele tinha uma profecia muito mais alta do que os outros profetas, sem entrar em todos os detalhes. Ele profetizava na hora que ele queria. Isso quer dizer o seguinte, a gente pode ver na própria Bíblia, na Torá, ele falava, temos uma dúvida, peraí que eu vou falar com Hashem. Bom, ele ia, falava, perguntava, recebia a resposta imediata, mais rápido que o WhatsApp, certo? Especialmente quando está travado, que não no meu celular. Certo? Uma coisa totalmente automática. Os outros profetas não eram assim. Eles profetizavam às vezes não, dependia. Moshe Rabbeinu estava em outro nível totalmente. Mashiach, ele também é um grande profeta. Então, a gente faz uma pequena dedução lógica e óbvia. Se a gente espera por Mashiach a cada instante, a gente espera por o próprio Maimônides escreve, e muitos no povo de Israel recitam todo dia depois da reza, eu acredito com toda a fé, com fé completa, na vinda de Mashiach, e mesmo que ele possa demorar, eu vou esperá-lo todos os dias, certo? Essa é uma obrigação, está escrito sobre, pelo menos está escrito com relação ao povo de Israel, e acreditar e esperar, não só acreditar, mas esperar por Mashiach é uma coisa básica e fundamental, certo? Que sem ela as coisas não estão funcionando direito, certo? Então, obviamente, a gente espera por Mashiach a cada instante, quer dizer que existe uma pessoa em cada geração, como está escrito nos livros sagrados, que ele pode ser o Mashiach da geração. Certo? Não é que a gente tem que esperar alguém chegar, opa, merecemos, deve esperar alguém nascer, para alguém crescer, para alguém isso, para até não sei quantos anos. Não. Imediatamente. Foi merecido, o mundo se transforma. É instantâneo, miad, como diz o próprio Maimônides, imediato. Então, se a gente sabe que a coisa é desse jeito, quer dizer que a gente tem que ter em cada geração uma pessoa que está num nível altíssimo, que é um profeta, que é um grande tzadik, um justo, que ele pode trazer a redenção a cada minuto. Dizem nossos sábios que Mashiach tem a alma de Moshe. Mashiach, ele tem, na verdade, a alma de Moshe, ela desce em cada geração, e ele é o líder do povo judeu. Diz o Maimônides que Mashiach tem um nível de profecia próximo ao de Moshe. Quer dizer, eles estão equiparados, são quase iguais. Moshe retirou o povo do Egito na primeira redenção, e Mashiach nos redimirá do exílio na última e completa redenção. Eles, na verdade, têm missões parecidas, ou até iguais, só que em épocas diferentes. Moisés tirou o povo do exílio, trouxe a primeira redenção para o povo judeu. A gente festeja Pesach em todas as gerações, festejando a saída do Egito. E assim, a alma de Moshe, ela vai descendo de geração em geração, e cada geração tem aquela pessoa que, se a geração merecer, ele vai trazer a redenção. E assim vai culminar com que Mashiach, que vai realmente trazer a redenção, ele vai ser aquele que tem a alma de Moshe Rabbeinu, a alma de Moisés. Alguma pergunta? Rabino. Ops! Muitas perguntas, só um minutinho. Por favor. O
acho que no primeiro momento, achei assim, foi muito rápido, não sei se não foi eu que não tem entendi. problema. Mas você falou do requisito do profeta, ele tem que ser forte, primeiro requisito, forte nas midot. Dá para explicar? Eu não expliquei. Midot, na verdade, você sabe, midot, na verdade, são os atributos da pessoa. Tem que ser uma pessoa forte no seu caráter, certo? Aqui, na verdade, para a gente começar a entrar em detalhes, mas é uma, na verdade, para falar em palavras mais claras, é uma pessoa muito completa, muito íntegra em todas em suas qualidades, certo? Não quer dizer, por exemplo, uma pessoa que é bondosa, uma pessoa que é caridosa, uma pessoa que é correta, não, quer dizer uma pessoa correta que é correta, uma pessoa que é bondosa. Quer dizer, é firme, todas as suas qualidades, obviamente positivas, são firmes, concretas, íntegras, completas, não oscila, não tem oscilações, não é uma pessoa, vamos dizer, como uma pessoa comum. Uma pessoa pode ser muito boa, mas chega um momento que ele está com raiva de alguém, certo? Ele pode ser uma pessoa que é muito correta, mas chega um momento que ele está com problema de dinheiro e talvez ele não vai ser 100% correto em 100%. Logicamente, falar isso aqui de um profeta é até rebaixá-lo, vamos dizer. Um profeta não tem nem ligação com esse tipo de coisas, certo? Não existe nada que é negativo, a inclinação dele, na verdade, a gente sabe que tzadikim não tem má inclinação, mas ele não existe uma coisa que sai fora dessa, vamos dizer, dessa estrada que ele viaja, que ele anda todos os dias da sua vida com um objetivo. O que quer que seja que não está ligado ao que é certo, ao que é positivo, ao que é correto, não existe na vida dele. Então, obviamente, isso deriva, vamos dizer, tecnicamente falando, de midot muito fortes, dos atributos da sua alma são muito fortes, tem uma base, vamos dizer, perfeita. Espero que ficou... Quando você disse com relação a saber se a pessoa é um profeta ou não, manter as midot fortes, controlar o Yetzer Hará, ter a mente inteiramente voltada para a Torá. Aí o segundo passo, ela recebe o Uru, diz profecia, o espírito de profecia. Você disse que eles se igualam ao nível de anjos, e colocou até uma palavra chamada Ishim. Ishim é um nível dos anjos. São os anjos que é um nível, na verdade, mais baixo dos anjos, que eles são o nível de anjos mais próximos do ser humano. Seriam Ishim. Mas uma pergunta, quer dizer, a tua pergunta nos leva, na verdade, à próxima, ao que a gente quer falar agora. Por quê? Porque tudo isso é lindo e maravilhoso. Chega alguém aqui na minha frente e fala, pessoal, vamos fazer isso, ou façam aquilo, ou deixem de fazer aquilo. E eu vou saber se ele luta contra a má inclinação dele? Quantas pessoas nesse mundo parecem grandes, sábios e perfeitos e tudo isso, e no fundo, está tudo podre. E não precisa estar tudo podre. Pode ser que ele não é um profeta, é simplesmente uma pessoa boazinha. Quer dizer, como que eu vou saber quem seguir? Isso aqui não é uma brincadeira. De novo, e Deus também não vai dar pra gente uma mitzvah. Sigam os profetas. Como descobrir que é um profeta? É alguém que tem isso, é alguém que é aquilo, é alguém que tem isso. E como que eu vou saber? Eu consigo entrar dentro do coração daquela pessoa? E quando ele está sozinho... E quando ele está sozinho, eu sei o que ele está fazendo de errado? Quanta gente sabe na nossa geração, infelizmente, quantas pessoas de nome e de negócio estão metidas com o assunto de abuso, de pedofilia, entendeu? E eu vou saber se uma pessoa que aparece lá, o grande sábio e não sei o quê, eu sei quem essa pessoa é. Entendeu? Eu posso imaginar, eu não preciso desconfiar de todo mundo, logicamente. Deus nos livre de desconfiar de pessoas que fazem o bem, pessoas que fazem o que é correto, mas aqui não é uma brincadeira. É um profeta que eu tenho que seguir suas palavras, ou é uma pessoa maravilhosa e bondosa, mas que não tem nada de profeta? Certo? Contrário, agora está tentando me enganar? Não sei. Muito bem. A gente fala de profecia, então a gente sempre... Conta-se uma historinha de pessoas que estavam discutindo sobre os seus rabinos. Falou, o meu rabino, ele é um grande profeta. Ele falou, puxa, como você sabe? Ele falou, não, você não sabe. Tinha uma vez uma pessoa que precisava fazer um business, ele não sabia se ir para cá, se ir para lá, para qual cidade. E ele falou, olha, vai para tal e tal cidade. E a pessoa foi para lá e ficou milionário. Você não sabe, ele é um grande profeta. O outro falou, o meu rabino, ele é um profeta ainda maior. Ele falou, como assim? Ele falou, olha, tinha uma pessoa na nossa cidade
que ele não sabia onde encontrar a família dele na guerra, não sei o quê. Ele deu para ele uma indicação, ele foi para um buraco lá não sei aonde e encontrou os irmãos dele. Isso daqui é uma profecia gigantesca. Falou, uau, realmente? Aí ele falou, o meu rabino é um profeta maior ainda. Ele falou, uma vez ele estava chegando na estação e o trem que ele tinha que pegar saiu logo antes. Aí ele falou que esse trem exploda na virada. Aí um dos alunos falou, mas Rabino, está cheio de gente lá dentro, tem homens, mulheres e crianças. Ele falou, então que não exploda. E não explodiu. A gente queria agradecer muito o Rabino Yitzhak Broner, que veio aqui falar sobre a profecia.